Abra comigo o Gênesis capítulo 16. Acompanhe com quem está à tua direita, à tua esquerda. Para a glória de Deus. A você que nos visita pela primeira, segunda vez, seja bem-vindo. Pastor Tony e pastora Sara, sejam bem-vindos nessa casa novamente, seus filhos. E a todos vocês que estão aí nos vendo e nos ouvindo pela internet, que Deus também fale poderosamente, de forma precisa, como só o Senhor sabe fazer, separando a medula da espinha e a alma do espírito, falando profundamente aquilo, não que você quer, mas aquilo que você precisa ouvir. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 16 de Gênesis: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, e depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que me faz a mim, eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Abra comigo também Gênesis capítulo de número 21. Diz assim, a partir do 1: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. E Sara concebeu e deu luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que o Senhor lhe falara. Ao filho que nasceu, Sara lhe deu luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo o que Deus lhe havia ordenado. Versículo 8: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Só até aqui por enquanto. Pai, eu te louvo pela tua presença. Ela é real e palpável, sem ela nada somos, nada podemos. Pai, nós não precisamos de mais uma palavra, nós precisamos do verbo vivo, nós precisamos da palavra que entra e penetra no mais profundo da nossa alma e possa ecoar na tábua do nosso coração e até na eternidade. Teu nome seja exaltado e glorificado, e tudo aquilo que já aconteceu até aqui e tudo que vai acontecer ainda, que está sob o teu controle absoluto, nós, Pai, glorificamos e que possa ecoar até a eternidade, para que somente o teu nome seja exaltado e glorificado para sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs. Eu não sei se você sabe, mas no dia 13 de maio, nós estamos no mês de maio, amém? Comemora-se uma data que por muitos já foi esquecido, uma lei chamada Lei Áurea. Quem se lembra dessa Lei Áurea? Quem estudou isso na escola, né? Era 1888, quando a princesa Isabel, ela vai assinar uma lei, que é a Lei Áurea. O que era a Lei Áurea, ou o que é a Lei Áurea, é um ponto final da escravidão. Nós sabemos como houve uma colonização, onde houveram processos, e era também o ponto final e definitivo da escravidão no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, e a escravidão de fato era
e continua sendo uma calamidade humana. É uma das atrocidades mais vergonhosas da história da humanidade, depois, obviamente, da perda da vida. A perda da liberdade, querido, é a pior perda que um homem ou uma mulher ou uma família ou uma nação pode ter. A liberdade é algo essencial para a nossa vida. O que aconteceu com essa escrava é algo que você precisa entender, e nós vamos contextualizar isso hoje e entender um pouco sobre a vida de Agar, sobre a vida de Ismael, porque isso tem muito a ver com aquilo que o Senhor quer falar ao nosso espírito nesta noite. Então, o texto que nós acabamos de ler conta uma história que aconteceu há 4.100 anos atrás, quando o mundo era bem diferente dos dias de hoje. Naquela época era muito normal ser escravo, e aqui pela única vez, preste atenção, a Bíblia é um livro muito interessante, porque é um livro que fala muito de poucos e fala pouco de muitos, e aqui nós vemos uma história incrível de uma escrava chamada Agar. Nós olhamos aqui e percebemos que Deus, ele é um especialista, e todas as vezes que Ele fala de alguém, nós precisamos entender por que Deus coloca esta pessoa em evidência acerca de algumas coisas. E então, nós sabemos que a Bíblia diz que Agar era uma escrava de Sara. Ela diz que ela era uma escrava egípcia. Eu fico olhando isso aqui e fiquei pensando, Deus, mas como que essa mulher foi parar na casa de Abraão? Por que Agar, uma egípcia? Porque algo que nós temos que entender, que um egípcio há 4.000 anos atrás, o Egito era um lugar assim, a maior potência do mundo. Não existia um país mais poderoso do que o Egito. O Egito era extraordinário. Até hoje, nós ficamos perplexos com as construções daquelas pirâmides do Egito. É ou não é verdade? Então, não havia uma civilização no mundo mais avançada em tecnologia, em matemática, em ciência. Tanto é que estão tentando ainda entender como é que colocaram aquelas pedras que pesam toneladas, alinhadas daquela maneira. Sim ou não? Não existe uma civilização que foi mais poderosa na ciência do que o Egito. Então, quando acontece esse evento onde esta mulher chamada Agar é colocada como escrava, nessa época as pirâmides de Quéops já existiam, amém? As 3 grandes pirâmides já tinham sido construídas há centenas de anos. Então olha só que coisa incrível. Então, ser um egípcio há 4.000 anos atrás, ser um cidadão da potência maior do mundo, era algo extraordinário. Assim como hoje, quando alguém fala que é um cidadão americano, ninguém nem toca nesse cidadão, porque, irmão, é potência, vai dar problema. É ou não é verdade? Então, o egípcio, nesta época, há 4.000 anos atrás, era visto desta maneira. Então, amados, nós olhamos aqui e perguntamos assim: como pode uma mulher egípcia, poliglota, cheia de cultura, uma mulher que conhecia toda a ciência, que tinha acesso à melhor educação da época, uma mulher que tinha tudo, que tinha acesso a conhecimento, ser agora uma escrava? Não sei se você já parou para pensar, mas às vezes eu vou lendo a Bíblia e algumas coisas saltam e eu fico perguntando, não, eu tenho que entender melhor o que está acontecendo aqui, não é? Então ela era uma escrava de uma outra mulher, de uma mulher nômade. Sara, ela então vai comprar essa mulher por meio de Abraão. Existe um museu em Londres, o British Museum,
Lá existe uma das maiores descobertas da humanidade, uma pedra com um código, chamado o código de Hammurabi. Amém? Guarda essa informação, o código de Hammurabi. Nesta pedra estava inscrita as leis que vieram antes dos 10 mandamentos, antes das leis de Deus. O que é o código Hammurabi, ou Hammurabi? É a primeira legislação, o primeiro conjunto de leis da história do mundo. Você está aí ou não? Então, como eu disse, antes de Deus dar os 10 mandamentos a Moisés, há 3.500 anos atrás, o código de Hammurabi já tinha 2.000 anos de idade, e lá no código de Hammurabi estava escrito uma lei, que depois foi agregada, e Deus a aprimorou, e essa lei do código de Hammurabi vai explicar como uma mulher de tamanha grandeza tornar-se-ia uma escrava egípcia, como eu disse, com todo o conhecimento de ciência, com todo o conhecimento de matemática, uma mulher que falava todas as línguas da época. Como esta mulher se torna então uma escrava? Eu estou aqui explicando para você, como que uma mulher do calibre de Agar, uma mulher culta, uma mulher de entendimento, de conhecimento, com uma mulher com uma formação acadêmica, que nasceu num berço nobre, que não era qualquer pessoa, como que essa mulher, que tem toda essa bagagem, todo esse currículo, vai parar na casa de Abraão e de Sara? Você já parou para pensar nisso? Irmãos, eu não tinha parado para pensar até outro dia, mas eu falei, não, eu tenho que entender um pouco sobre essa mulher. Por que Deus colocou essa mulher aqui? E aí eu te pergunto, como que essa mulher com toda essa graduação vai parar ali? E a explicação está no código de Hammurabi. Você está aí ou não? Que ditava o que nesta lei? Quando um homem casado tinha uma dívida muito grande, muito alta, muito elevada, e precisava pagar aos credores, mas este homem vinha a óbito. Quando este homem tinha bens, os bens deste homem eram transferidos para os credores. Quando este homem não tinha bens, este homem então, os seus filhos eram levados como escravos para pagar a dívida. Mas e quando este homem não tinha bens? Quando este homem não tinha filhos, mas este homem tinha uma esposa, para pagar a dívida do credor, esta mulher era manietada e levada e vendida como escrava. Esta é a história de Agar. Quem está aí? Você está entendendo o mistério? Não? E você vai entender aonde nós vamos chegar com tudo isso. Então, amados, nós, ao longo do livro dos reis, nós vamos ver a viúva do azeite, narrado em 2 Reis 4, que conta a história de uma mulher que estava endividada, em que os seus filhos seriam levados cativos, onde o profeta Eliseu consegue multiplicar um pequeno estoque de azeite, permitindo que ela pagasse suas dívidas. Então, o que nós estamos lendo aqui hoje, o que nós estamos vendo aqui hoje nesta palavra, é que o credor então chegou, depois que essa mulher morreu, que esse marido morreu, disse: agora, já que não tem bens, já que não tem filhos, tem você, então é você mesma. Então é assim que esta mulher vai parar no mercado de escravos. Você está aí ou não? Olha só, esse código de leis dizia mais: se o marido, de fato, não tem como pagar, a mulher vai ser escrava. E nós olhamos então uma mulher com diplomas, tornando-se escrava e vendida, deixando de ser uma cidadã egípcia, perdendo sua cidadania egípcia, porque agora ela era uma escrava. Ela não tinha mais família,
ela não tinha mais um país para chamar de seu, ela agora estava sob a tutela daquele que a comprou. Você está aí ou não? Agar perdeu o marido, Agar perdeu a dignidade, a honra, e foi vendida como uma mercadoria. Esta é um pouco da história de Agar, e não era uma mercadoria qualquer, porque quando Sara, mulher de Abraão, ela viu Agar e foi examinar, porque para comprar um escravo era necessário fazer um exame, para saber se tinha dentes bons, se tinha bons olhos, se tinha boas e firmes pernas, se tinha força. E geralmente quando uma mulher, ela queria uma serva para cuidar da casa, para buscar água, para cuidar das coisas da família, essa mulher era entrevistada pela esposa daquele que iria comprar. Aí você imagina Sara entrevistando, falando com Agar. Ela chega então, examina a escrava Agar, e ela de repente perguntou: quantas línguas você fala? Falo todas. Você conhece de matemática? Sim. Você conhece de ciências? Conheço. De culinária? Conheço. E ao entrevistá-la, Sara vai dizer a Abrão: eu quero esta mulher para ser a minha serva. A senhora é de onde? Sou egípcia. Fala quantos idiomas? Falo 7. Sei toda a cultura de todo mundo, sou letrada, sou intelectualizada. Então Sara vai até Abraão e diz: compra esta mulher para mim, porque ela me será útil. Você está aí ou não? Então Agar não foi comprada para carregar tijolos na cabeça. Agar não foi comprada para buscar água no poço. Ela não foi buscada para fazer as coisas externas. Ouça o que eu estou dizendo para você. Sara é nômade. Sabe o que é nômade? Alguém que não tem casa, alguém que não tem lugar para habitar. É uma pessoa que habita em tendas. Olha só, o que eu estou dizendo para você é que Sara olha para Abraão e pede para ele: compra esta escrava para mim, ela me será útil. E não é para puxar água do poço, não é para cuidar dos cabritos. Eu quero ela dentro da nossa tenda, porque eu quero aprender tudo que esta mulher sabe. Você está aí ou não? Então, queridos, eu quero que você entenda uma coisa nesta noite. Ainda que você perca tudo, ainda que alguém tenha tirado você da sua posição, mesmo assim, Deus continua sendo Deus, e os planos dele não poderão ser frustrados. Você está aí ou não? Amados, eu quero profetizar que nada vai roubar de você aquilo que Deus declarou como uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre os teus filhos, sobre os filhos dos filhos dos filhos dos teus filhos. Quem crê, diga glória a Deus. Amados, em nome de Jesus, Deus está levantando pessoas nesta noite. Sabe por que Agar foi recrutada, foi escolhida? Porque ela tinha conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Amados, você é uma joia preciosa quando você tem conhecimento da palavra de Deus, mas também quando você tem uma formação, quando você tem informação. Glória a Deus. Eu profetizo que esta igreja será formada, essa igreja será um instrumento poderoso, e onde essa igreja for, Deus será glorificado por meio daquilo que Ele já plantou e já instruiu você na mente, ou no coração, ou no teu espírito, ou na tua alma. Querido, eu profetizo que você será um diferencial no meio da multidão. Alguém vai olhar você e vai ouvir você falar e vai dizer: de onde vem tanto entendimento? De onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanto conhecimento? De onde vem tamanho intelecto? Deus está liberando uma palavra sobre esta casa. Você está aí ou não? Sabe, amados, Deus está nos dando a oportunidade de nós avançarmos, de nós irmos além.
avançarmos espiritualmente, irmos além do intelecto. Por muito tempo ficou-se a ideia de que a letra mata. Então a igreja por muito tempo ficou assim: não, a gente não pode estudar a Bíblia não, porque a letra mata. Não, a gente não pode ter uma formação acadêmica não, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A Bíblia não estava falando de conhecimento, a Bíblia estava falando de lei. Ele estava falando, a lei mata, mas o tempo da graça vivifica. Era sobre isso, mas alguém não entendeu. E aí, por muito tempo, o crente era taxado de ignorante, que não sabia se comunicar com as pessoas, como alguém que não tinha conhecimento de nada. Você está aí ou não? Por muito tempo ficou-se a ideia de que a letra mata. Queridos, o povo de Israel hoje é conhecido pelas suas habilidades intelectuais. Quem já ouviu falar de estende cardíaco? É uma mola que quando a veia do coração fecha, o médico cardiologista coloca aquele estende, uma mola, ela abre novamente a veia do coração, e a pessoa vive muitos anos. Quem inventou isso? O povo de Israel. Quem já ouviu falar de pendrive? Quem inventou? O povo de Israel. Tomate cereja? O povo de Israel. O povo é violento, sim ou não? Mas não acabou não. Sistema de direção Mobileye, que é aquele que os carros novos estão tendo para impedir que o carro bata bata na traseira do carro. Quando o motorista vai olhar o celular, esquece do volante. Esse sistema Mobileye impede do carro bater no outro carro. Tecnologia israelense. Avanços na agricultura. Dessalinização, eles pegam água do mar e tornam água potável. Os soldados de Israel não levam água, porque na mochila dele tem um sistema que pega a umidade do ar e transforma em água potável para eles beberem no meio do deserto. Tecnologia de Israel. Conhecimento. Você está aí ou não? O povo de Deus não pode ser um povo ignorante. Você está aí ou não? Deus está abrindo a nossa mente para entender as coisas do eterno, para entender as coisas celestiais, mas também, querido, para Deus nos colocar em outros níveis, enquanto aqui nesta terra estamos. Por quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que a honra seja dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você está aí ou não? O melhor sistema antiaéreo do mundo, chamado Iron Drone, antes do míssil chegar lá, ele detecta e destrói o míssil no ar. Tecnologia de Israel. O Waze, que você usa lá para se localizar, tecnologia de onde? E aí, irmão, eu poderia falar aqui para você uma quantidade imensurável de coisas que esse povo criou. Você está aí ou não? Glória a Deus. E só o último: os melhores pilotos de caça do mundo são de Israel. Sabe por quê? Porque aquele povo agregou o temor do Senhor com conhecimento. Quem pode segurar um povo desse, querido? Uma terra árida, seca, deserta. Eles plantam, colhem e ainda exportam para a Europa inteira. E é tudo deserto. Mas o deserto floresceu. Por quê? Porque há entendimento da palavra, mas há entendimento da intelectualidade. A mente deles também se abriu para aquilo que precisa ser, para o nome de Deus ser glorificado. Você está aí ou não? Ah, não, eu falo errado assim mesmo. Pelo amor de Deus, irmão, nós precisamos buscar entender, e nós precisamos ir para um outro nível. Ah, mas Deus vai me amar menos se eu falar problema? Não, mas falar problema é melhor. Sim ou não? E se eu falar glória, Deus vai me amar? Vai. Mas se você falar glória, olha como, glória, olha como mudou o aspecto, irmão. Quando você fala glória, até o anjo fala, meu Deus, glória não. Você está aí ou não? Então, amados, escute,
Nós estamos aqui e todos passamos por dias difíceis, mas Deus está trazendo a você um entendimento de que Ele está criando um caminho de conhecimento para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Quem se abriu para isso nesta noite, diga glória a Deus. Amados, ainda que você esteja sob o jugo da dificuldade, ainda que você esteja sob a chibata da humilhação, querido, ninguém está imune de passar por provações e provocações, mas o conteúdo fará com que você viva, querido, na sombra da tenda. Daniel foi tido como um homem 10 vezes mais inteligente do que todos os outros, porque ele tinha a presença e ele buscava conhecimento. Aleluia, queridos, esta igreja será notória. Por quê? Porque Deus está abrindo a nossa mente para algo poderoso e precioso que Ele quer fazer para usar a tua vida onde você está. Outro dia eu vi algo incrível. Uma mulher estava lá em Belo Horizonte, cuidando da parte de frutas, limpando o chão, e de repente o telefone toca, não tem ninguém. Ela atende o telefone, é um homem falando da Holanda. Ela fala com o homem, ela dá explicações para o homem. O chefe chega, fica sabendo que a mulher atendeu o telefone de um homem de outro país, e mandaram chamar a mulher. Ela pensou: perdi meu emprego. Quando chegou lá na mulher e perguntou: mulher, você atendeu um telefone assim, lá da Holanda? Atendi. O que você falou para ela? Que eu estava aqui à disposição, que vocês não estavam, mas assim que vocês estivessem aqui, eu iria falar que você ligou, e deu toda uma coordenada. O homem falou assim: você fala quantos idiomas? Eu falo alemão, eu falo francês, eu falo espanhol, eu falo inglês, eu falo alemão, eu falo holandês. O que a mulher estava fazendo? Limpando o chão. Mas ali criou uma oportunidade, e aí ele pegou ela e colocou aonde? Agora você vai ser representante internacional aqui nesse lugar. Você está aí ou não? Querido, eu profetizo que Deus vai criar oportunidades, mas para isso, nós precisamos estar preparados. Tem gente querendo estar debaixo da tenda, mas não está preparado. Eu queria um emprego melhor. Está estudando para isso? Não estou não, Senhor. Vai viver o novo de Deus como? Não tem como. Aleluia. Sara disse: eu quero essa mulher para ficar na tenda, eu quero que ela seja minha companheira dentro de casa. Ela vai fazer o trabalho delicado, ela vai cozinhar, mas eu quero que ela, que está no outro nível, ela me ensine outras línguas e outras culturas. Então ela está muito mais para ensinar a Sara do que para cozinhar. Você está entendendo, sim ou não? Eu profetizo que Deus vai mudar níveis neste lugar. Você está aí ou não? Então Sara coloca Agar aonde? Dentro da tenda. Começa a acontecer laços de amizade entre Agar e Sara, que se fortalece, e elas vão se conhecendo. Enquanto uma instrui a outra sobre linguagem, sobre cultura, sobre entendimento, sobre intelectualidade, a outra ensina sobre o Deus de Israel. Você está entendendo, sim ou não? Irmãos, preste bem atenção. Deus vai criar oportunidades, e em cima daquilo que você tem, você vai transcender, porque você será convidado por causa daquilo que você sabe naturalmente, mas quando você pisar em determinados lugares, é o sobrenatural que vai sobressair e transpor o ambiente, e alguém vai ter a curiosidade de saber quem é o Deus que você serve. Você está aí? Você é filho de quem? De papai. Isso eu sei, que pai? Yahvé. Yahvé chamar o Deus que está aqui. Aleluia. Então, queridos, um dia, por causa do vínculo, do afeto, Sara chama Agar e diz: vai ser honroso para mim que você se deite com o meu marido. Eu quero dizer que isso hoje é proibido, tá bom? Marido de uma mulher só, se for adúltero, vai para o inferno. É a Bíblia que diz, tá bom? Mas e se eu fui perdoado? E se eu pedir perdão? Se eu me reconciliei? Então você vai para o céu. Você está aí ou não? Porque a graça alcança a todos que se converterem de todo o coração.
Aleluia! Amados, então, naquela época era permitido que um homem tivesse várias mulheres. Não é proibido, não é permitido mais, tá? Está proibido, viu, homens e mulheres? É uma só. Então Agar se constrange, ela se deita com Abraão, ela se constrange porque na cultura egípcia isso não era normal. Ali Agar não tem direito de escolha, ela é uma escrava, ela é uma serva. Então, só para lembrar, antes da lei áurea ser assinada, foi assinado também uma outra lei, chamada lei do ventre livre. O que era a lei do ventre livre? Era quando uma escrava, ela dava luz a um filho, aquele filho não era daquela mulher, ele poderia ser vendido como mercadoria. Aí vem a lei do ventre livre, que não permitia que esta mulher tivesse seu filho vendido como um escravo, como mercadoria. Você está aí ou não? Então, voltando aqui, o que acontece com Agar? Aquele menino que sairia do ventre dela, não seria, jamais, em hipótese alguma, filho de Agar. Ela foi gerada como barriga de aluguel, ela não teria direito de ser mãe desse menino, porque a mãe e o pai seria quem? Sara e Abraão. Glória a Deus. Então Sara vira para Agar e diz assim: você vai gerar um filho para mim, eu vou usar a sua barriga, o seu sangue, seu ventre, sua dor, mas na hora da alegria, a alegria vai ser minha. Quantas vezes o diabo fez isso com você e comigo? Sim ou não? Fazendo com que nós fôssemos usados onde nós passássemos por dor, por dificuldades. Mas o Senhor está falando assim: eu vou colocar alegria no teu espírito outra vez. Agar não tem poder sobre ela mesma, ela é escrava. Agar não pode ter poder sobre o próprio corpo, ela é obrigada a dizer sim. Então Agar coabita com Abraão, e ali é gerado um filho chamado Ismael. Ish quer dizer Deus ouve. Não é vixe não, viu gente? Tem uns crentes meia boca, falando vice, afe. Irmão, vigia tua língua. Você está aí ou não? É Ismael. Is quer dizer Deus ouve, e El, Deus. Ismael quer dizer Deus ouve. O menino nasce, ele é desmamado, e Agar pega aquele pequeno bebê, que não é dela, e entrega para Sara e para Abraão. Só que tem um detalhe: a partir do dia que ela entrega Ismael às mãos de Sara, ela está proibida de ter contato, de ter intimidade, de se aproximar do menino agora. Você está entendendo? Afinal de contas, ela é uma barriga de aluguel, ela não tem direito sobre o menino. Sara agora, ela anda na rua dizendo: é meu filho, é o meu filho. Não diz que é de Agar, é meu, porque Agar é escrava, ela não tem direito sobre o seu próprio corpo, ela não tem direito sobre o seu ventre. Então Sara caminha dizendo que é filho dela. Agar agora, queridos, pasme, mas a partir do nascimento do menino, para não gerar vínculos, ela é expulsa da tenda de Sara. Ela não vai ficar mais ali, sob a proteção da tenda de Abraão. Por quê? Para não criar vínculos amorosos com o menino, para que o menino não cresça, e um dia, vendo Agar na cozinha, e Agar disser para Ismael, dizendo assim: ó, Ismael, vem cá, sua mãe verdadeira sou eu. Queridos, agora você imagina, Agar, ela viveu uma vida inteira, olhando o seu filho de longe, sem poder dizer: é meu filho.
Você está aí ou não? Ismael, para não descobrir a sua mãe verdadeira, então Sara põe Agar para dormir em outro lugar, um lugar distante. Abraão era um homem rico, tinha muitas tendas, agora coloca a Agar em outra tenda, não quero ela mais aqui. Você está aí ou não? E agora Agar é colocada para fora e vai ter que dormir em outro lugar. Não perdeu apenas a tenda, a vida mais confortável, não perdeu apenas a liberdade, a sua família, o seu marido que já havia morrido lá no Egito, não perdeu somente sua nacionalidade, não perdeu apenas o seu filho, mas ela teve sua dignidade jogada na lata do lixo outra vez. Você está aí ou não? Agora Agar fica distante do menino, para que o menino nunca chamasse ela de mãe. Sabe quanto tempo isso vai durar? 13 longos anos. E agora Ismael, ou Ismael, já tem 13 anos, é um adolescente, é um moço. E aí nasce o filho da promessa, chamado Isaque. E então, o filho da promessa é gerado no ventre de Sara. E com 94 anos de idade, Sara fica grávida de um homem de 99. Isso naturalmente é impossível. Mas Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer. Você está aí ou não? Então, Deus fez nascer Isaque do ventre de Sara. Não foi Abraão, mas foi a força de uma promessa de Deus. Você está aí? Ei, preste atenção, na força de uma promessa de Deus, o impossível acontecerá. Você crê ou não? Então, o que nós aprendemos aqui, é que foi o poder da promessa de Deus que gerou no ventre de Sara. Porque tem coisa que a gente não pode fazer, mas Deus pode. Olha para o teu irmão do seu lado e diga para ele: há coisas que você não pode fazer, mas Deus pode. Há impossível ao homem, mas para Deus tudo é possível, ao que crê. Amado, se Deus quiser fazer, não há ninguém que possa impedi-lo. Agora a Bíblia diz, preste atenção, é uma história bonita, é um belo enredo, sim ou não? Agora o menino Isaque nasce, vira o caçula da casa, e o irmão Ismael foi colocado no canto. Foi colocado aonde? No canto. Foi colocado aonde? No canto. Ele estava onde? Estava na tenda, estava no centro de tudo, mas agora quando o menino nasceu, ele foi colocado de lado, de escanteio. Eu não sei quais as coisas da vida te colocaram de escanteio, mas eu quero falar para você: Deus não mudou. Talvez alguém está na margem de alguma situação, mas eu quero dizer para você: Deus continua sendo o mesmo. Às vezes a vida que a gente precisa ser, há momentos na vida que nós precisamos ser colocados num ambiente para reflexão. Você está aí ou não? Há situações na vida que passamos, que muitas vezes, para que a gente possa refletir melhor na nossa própria vida. Preste atenção, Deus vai fazer o que Ele tiver que fazer, para colocar você onde você precisa ser colocado, e muitas vezes, é no canto. Você está aí? Eu trabalhei numa empresa que eu era colocado no canto, e aí lá tinha os tops, e aí tinha os do canto, e tinha os top. Um dia nas escalas, os tops, por um equívoco da escala, os tops faltaram. Aí a chefia desesperada: rapaz, a gente precisa resolver isso, não tem quem possa. Eu disse assim: eu posso ter a chance de fazê-lo? Disseram: pode. E daquele dia eu saí do canto para ir para o centro. Eu quero profetizar na tua vida que Deus vai tirar pessoas do canto e vai colocar no centro. Deus vai tirar pessoas da margem, vai colocar você no caminho. Amém ou não amém?
Deus vai tirar alguém da humilhação e vai colocar você numa posição de honra, para que Ele seja glorificado. Querido, não é por causa de nós, é por causa dEle. Tem pessoas aqui que estão atrapalhando o trabalhar de Deus na sua própria vida. Quando a gente é colocado de canto, entre aspas, esquecido. Querido, nós conhecemos a história de Saulo, um moço que 4 anos e meio era conhecido como matador de crente, mas esse homem um dia foi colocado à margem. Deus o escondeu no deserto das Arábias, Deus o escondeu em sua terra natal. Mas depois, querido, quando Deus tratou aquele jovem lá no canto, falando com ele, tratando sua vida, tratando seu intelecto, tratando ele para que ele fosse humilde, Deus levantou o maior apóstolo da história. Mas onde ele estava? No canto. Há momentos da vida que nós somos colocados no canto, porque Deus está preparando a gente para coisas maiores, e aí muitas vezes Deus tem que esconder a gente. Ei, preste atenção, o que você está passando é Deus te escondendo, mas o meu nome não está na lista, é Deus te escondendo. Para quê? Para o momento propício que Ele já preparou para a tua vida. Você pode não estar na lista dos homens, mas o seu nome está na palma da mão do teu Pai. Você está aí ou não? Preste bem atenção. Nós estamos aqui hoje. As pessoas não são obrigadas a acreditar em nós, mas na medida que as pessoas vão conviver com você, vão perceber o Deus que você serve. E é por isso que nós precisamos ser cartas vivas. Aleluia. E ser carta viva dentro da igreja é facinho, porque aqui coloca o manto de crente, cara de crente, roupa de crente, sapato de crente, jeitão de crente, fala até aleluia. Mas quero ver lá fora, na pressão, quando alguém te colocar de canto, quando alguém te humilhar, aí eu quero ver se você é crente de verdade, irmão. Ser crente quando tudo está dando bem, está tudo dando certo, irmão, é muito fácil. Quando você está fazendo o que você quer fazer, aonde você quer estar, é muito fácil. Mas é no desconforto que Deus levanta os homens mais cheios do Espírito Santo. Aleluia. É no desconforto que Deus pega um homem de baixo e coloca para cima. É no desconforto que Deus, Ele vai aprimorando nossa vida, nosso caráter, nosso entendimento, nossa vida espiritual vai sendo forjada, a nossa musculatura espiritual vai sendo fortalecida, e quando você pensa que não, você já está no outro patamar, já está no outro nível, já está no meio de outras pessoas, glorificando a Deus, e Deus sendo glorificado. Eu profetizo que pessoas serão convencidas por causa das suas atitudes, que serão atitudes alinhadas com a palavra de Deus. Você está aí? Glória a Deus. Sabe o que aconteceu com Saulo? 13 anos no anonimato. 13 anos, irmãos. Tem uma pessoa que veio e me desaforou um monte de coisas esses dias atrás. Porque não me deu uma oportunidade. Mas aí você pode ser mal educado por causa disso? Sim ou não? Pode me desaforar por causa disso? Sim ou não? As pessoas não estão entendendo que há tempo determinado para todas as coisas. Se eu não fui colocado onde preciso ser colocado, é porque não é o momento propício. Primeiro, querido, Deus está tratando você por dentro. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você se torna. Querido, em nome de Jesus, Deus é minha testemunha. Se eu pudesse me esconder e nem pregar, querido, eu preferiria. Mas eu tenho um chamado que grita dentro de mim, que brada dentro de mim. Você está aí ou não?
Quando eu tenho que falar de coisas normais, eu sou normal, mas quando eu tenho que falar das coisas do alto, irmão, aí a coisa muda, porque não é sobre mim, não é sobre meu intelecto, é sobre Ele. Quando Deus decide esconder alguém, é para forjar, treinar e aperfeiçoar. Diga assim: Deus está me escondendo, para me forjar, me treinar, me aperfeiçoar. Ah, mas eu estou esquecido. Esquecido por quem? Você serve quem? Você serve homens? Homens esquecem. Mas o Deus que chamou não vai esquecer jamais. A questão é: quem te chamou? Aleluia. Você está aí ou não? O foco das atenções estão saindo de cima de você, porque quando a gente é levado no canto de aperfeiçoamento, é Deus começando a trabalhar. Então, quando você não aparecer, escute, preste atenção, entenda: Deus está te aperfeiçoando. Ah, mas eu tinha que aparecer para quem? Um dia uma pessoa falou assim: não, eu tinha que estar aí pregando, que eu prego até melhor que você. Eu falei: prega mesmo. Só que lá fora tem um monte de comunidade que está precisando de alguém que prega. Só que para pregar tem que ser pregado primeiro. Você está aí ou não? Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Para estar aqui eu carrego uma história, carrego marcas. Não estou aqui para me mostrar para ninguém. Assim como o teu chamado não é para você ser estrela de ninguém, não é para mostrar nada para ninguém, tudo é para Ele, é dele, por Ele, para Ele. Tem um monte de gente lá fora precisando ser alcançados pela palavra do Evangelho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não, eu quero pregar na igreja, porque lá fora ninguém me vê. Então você está pregando para homens. Então você é um amostradinho. Quem está aí? Pregar num lugar fácil é fácil, irmão. Manda você lá para o Nordeste, igual a Tony, pastor Tony, pastora Sara, pastor Roberto, pastor. Vai lá ver se é fácil, irmão. Ah, não, é que lá é seco demais. Ah, não, é que lá. Ah, não. Deus, eu queria pregar, mas eu queria pregar num lugar assim, com ar-condicionado. Ei, seja pregado primeiro, para depois você pregar. Você está aí ou não? Quando Ismael vai para o canto, ainda novo, ainda moço, quando aparentemente ele é rejeitado, Deus está preparando ele. Por quê? Porque Deus tem uma visão sobre Ismael. E a visão de Deus, Deus já havia profetizado: Abraão, ele vai gerar uma nação. Uou! No coração de Ismael, no coração de Agar, eles estão sendo humilhados, mas no coração de Deus, Deus sabia: ele não é mais um na multidão, esse menino será uma nação poderosa. Oh glória! Talvez alguém olhou para você e disse: não é nada, nem ninguém, talvez tenha desprezado você, colocado você no canto, mas Deus está falando: eu tenho um plano ao teu respeito, e ninguém vai tirar isso da minha vida, da minha mão. Aleluia! Quando o moço está no canto, Deus está preparando a nação. Ali nasce, a partir de um abandono, uma das nações mais ricas e poderosas da terra. Se você pegar o mapa mundi e ver onde está o Oriente Médio, eu não sei se você sabe, mas os árabes são descendência de Ismael, filhos de Abraão. 83% do petróleo do mundo está lá. Você acha que é pouco? O cara foi colocado de escanteio, mas Deus continuou dizendo: minha mão ainda está sobre ele.
Ele foi expulso de casa, mas a minha mão está sobre ele. Agar foi mandado embora, mas a minha mão ainda está sobre ela. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa: a mão de Deus, se estiver sobre a tua vida, pode aquietar teu coração, porque Deus está agindo, e agindo Ele, quem pode impedi-lo? Você está aí? Quando ele foi rejeitado pelos homens, quando eles foram rejeitados pelos homens, Deus foi ao encontro deles. Preste atenção. Quando nós somos desprezados e rejeitados, Deus vem ao nosso encontro. Então o caminho da rejeição é um caminho de encontro. Você está aí? Quando você pensa, deu tudo errado, se Deus estiver junto, você pode ter certeza de uma coisa: Deus só está preparando você para algo maior, algo mais extraordinário, algo mais poderoso, algo que você não tem como mensurar, não tem como medir, não tem como dimensionar. Você está aí, queridão? Então, não discuta com Deus quando as coisas não estiverem em conformidade com as suas expectativas humanas. Os homens fazem planos, sim, precisa fazer, mas a última palavra não é tua, a última palavra não é da tua mente, a última palavra não é do teu diploma, a última palavra é dele. Ele estabelece reis e os faz cair. Ele é Deus. Ele ainda governa o mundo inteiro assentado no seu trono. Você está aí? Deus sabe sobre tudo o que você desconhece. Jesus, para ser o Salvador, qual era o requisito de Isaías 53? Desprezado. De Salmo 22, desprezado. E aí você quer estar onde? Não, eu quero estar por cima. Querido, quando a gente está por baixo, a gente começa a avaliar quem a gente é e quem a gente ainda não é, e por que não é ainda. Você está aí ou não? Tem gente que, se pisar numa folha de sulfite, já quer fazer discurso, irmão, porque acha que é melhor que os outros. Já estou na folha de sulfite, já posso fazer discurso, já sou melhor que alguém. Tem gente que é maravilhoso, mas dá poder para essa pessoa, para você ver o que ela se torna. Tem pessoa que é bênção, mas dá dinheiro para ela, para você ver o que ela se torna. Arrogante, prepotente, presunçosa. Você está aí? E é por isso que Deus está tratando o nosso coração, a nossa mente, porque a soberba precede a ruína. Aleluia. O desprezo às vezes é a chave de Deus para nos levar a uma nova estação, a novos patamares, a outros níveis. Querido, se entender só isso aqui, já está tudo certo. Isaías 53 diz que ele foi desprezado. E voltando aqui em Ismael, quando esse moço é rejeitado, Deus já tem um plano. Ismael não sabe, mas o plano de Deus na vida dele é fazer dele uma nação. Preste atenção. No coração de Ismael, nem meu pai não me quis. Fiquei 13 anos sendo bajulado, mimado. Quem já foi caçula sabe. Você está ali, você é o centro das atenções, aí vem outro. Aí já era, né, irmão? Aí o outro passa a ser o centro. Mas em tudo Deus tem um plano, Deus tem um propósito, querido. Deus não faz nada sem ter um plano em cima de tudo. Aleluia. Então, amados, preste atenção. A palavra diz em Gênesis 21:9 que Ismael, o moço, começa a caçoar, a zombar de Isaac. Olha para mim. No original, quer dizer que ele o incomodava. Não é sobre caçoar, é sobre incomodar. Então a presença de Ismael estava incomodando. Glória a Deus. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa grande e poderosa, só a tua presença já incomoda. É ou não é? Glória a Deus. Lá na escola, lá no serviço, lá no trabalho, onde você está incomodando, até de boca fechada, porque no texto em português dá a entender que esse menino ficava caçoando, implicando, mas não era,
mas simplesmente a presença dele incomodava ao coração de Sara e ao coração de Abraão, mas principalmente de Sara. Olha para mim, um dia Sara chama Abraão e fala assim: despede essa mulher daqui, eu não quero mais esse menino aqui na minha casa, manda ir embora. Irmão, já pensou, um menino de 13 anos, agora ele perdeu a paternidade, ele perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu tudo. Talvez se fosse um de nós, a gente ia dizer: ô céus, ô azar, tadinho de mim, pobrezinho de mim. Sabe, querida, que às vezes a gente não sabe que Deus tem um caminho diferente do nosso, um plano maior e melhor que o nosso. Então Sara manda o menino embora. Isso parece mal, não parece? Isso parece ruim, não parece? Sim ou não? Vocês estão aí? Não, gente? Mas veja o trabalhar de Deus. Olha a sabedoria de Abraão. Abraão vai e diz a ela o seguinte, falando para Sara: você pode até mandar ela embora, mas para mandá-la embora, você tem que dar a ela carta de alforria, para ela e para o menino. E então, queridos, Sara, ela sabe que ela é proprietária de Agar. Agar já tinha ido, o anjo já tinha mandado ela voltar e se humilhar. A palavra diz que ela nem sabia, mas já estava grávida. Ela volta, se humilha, e depois, de novo, acontece a situação, agora com o menino com 13 anos. E agora de novo ela é mandada embora, agora ela é mandada embora. E ela precisa assinar a lei áurea para liberar a vida de Agar. Ela tem que liberar a moça com a carta de alforria. Alguém que estava condenado a morrer escravo, que estava ali numa situação pior, que estava do lado da horta, que perdeu o filho, que perdeu tudo, que perdeu a sua origem, que perdeu sua identidade, que agora é escrava. Agora Sara olha e diz: então libera eles, pode dar carta para eles, e pode mandar eles embora daqui. Aí o Senhor aparece à noite para Abraão e diz assim: ó, não fique pensando que isso é mal, Abraão, isso é bom. A Ismael, por causa da aliança que eu tenho com você, Abraão, ele será a tua descendência, e embora sendo filho da serva, eu farei dele uma nação. Olha Deus trabalhando. Escute, quando nós temos uma convicção em Deus, nós começamos a enxergar a vida com outro ângulo, com outra ótica. O diabo é um especialista em fazer você ver apenas o lado ruim da tua história. Porque o meu pai, porque a minha mãe, porque o meu irmão, porque fulano, porque Beltrano. Querido, comece a olhar a tua vida numa ótica de Deus. Até o que deu errado vai dar certo. Aliás, já está dando. Você viu o glória que o Eliseu deu outro dia, né? Contando a minha história. E graças a Deus, porque Eliseu. Então, queridos, o diabo é especialista em fazer você ver o lado ruim das coisas, mas a palavra de Deus te garante um bom futuro, independentemente dos desertos do teu passado. O autor da vida não errou nada em seu respeito, sua história está dentro de um ambiente propício, para que tudo seja conforme a vontade do Altíssimo na tua vida. Deu ruim hoje, mas se você está no Senhor, querido, vai dar bem amanhã. Quando Deus fala com Abraão, Ele libera a moça, libera o filho, Sara assina a alforria, queridos. E o que passa muitas vezes batido, é que Agar até aquele dia, só tinha direito de ver o menino à distância. Olha só, tem um acontecimento ruim, mas a partir daquele dia que ela foi expulsa, ela tem pela primeira vez o abraço de Ismael. Porque os dois estão abandonados, mas agora na força do abandono, eles juntam forças, eles se unem. Você começa a ver Deus costurando a história de uma forma incrível. É ou não é verdade? E aí muitas vezes passa batido que é alguma coisa que aconteceu de ruim, querido, cooperou para você ser quem você é. Mas fui abandonado pelo pai e pela mãe, e aí? E o Pai eterno que te chamou pelo nome no ventre da tua mãe. Aleluia. A partir daquela alforria, a partir daquela assinatura, Agar está recebendo o filho de volta.
mais que isso, está recebendo a vida de volta, mais que isso, está recebendo o direito de ter a identidade de novo. Querido, está tudo acontecendo mal, mas Deus está tornando em bem. Tudo de mal que já te aconteceu, Deus vai tornar em bem a partir desta noite, assim diz o Senhor. Aleluia. Ali começa um tempo de restauração. Eu profetizo que está começando um tempo de restauração na tua vida, na tua história e na tua família. Ali começa um tempo novo. Agar agora pode ser ela mesma. Agora ela é livre. Aquela dívida do começo já não existe mais, porque ela está alforriada. Ela está livre. Abraão e Sara assinaram a carta de alforria. A dívida não existe mais. Lá em Colossenses 2 diz que Jesus Cristo pegou a cédula que constava de ordenança contra nós e encravou lá naquela cruz. Nos deu o direito da primogenitura, nos deu o direito de sermos herdeiros, co-herdeiros, nos deu o direito de filhos. Nós estávamos sob o domínio das trevas, éramos escravos deste mundo, mas Jesus Cristo foi lá na cruz e nos alforriou. Como? Com o seu próprio sangue. Escreveu um testamento. A palavra diz que o testamento só tem validade quando o testador morre. Então o testador Jesus Cristo morre, e Ele nos dá o direito de sermos chamados de filhos de Deus. João 1 diz: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder e autoridade de serem feitos filhos de Deus. Preste atenção, como essa história de Agar, como a história de Ismael, ela se conecta com a nossa. No caso deles, uma carta assinada pelas mãos de um homem e de uma mulher. Mas para nós que éramos escravos do pecado, fomos alforriados, fomos libertos pelo sangue e sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, é e será eternamente. Agora, assim como a dívida de Ismael, ou melhor, de Agar, não existe mais, agora também a tua dívida que constava de ordenança já não existe mais. Ela recebe o direito de recomeçar, e eu profetizo na tua vida, que nesta noite você está recebendo nas tuas mãos o direito de recomeçar uma nova história. E você pode estar pensando, mas o que tem a ver essa história comigo? Tem a ver tudo. Um dia eu e você fomos levados à condição de escravos, perdemos o direito de filhos, perdemos a identidade, perdemos a liberdade lá em Adão, fomos condenados à morte, condenados ao inferno, condenados a prisões eternas, até que um homem que desceu dos céus, que encarnou entre os homens, que foi humilhado, que foi sacrificado, com o seu próprio sangue, assinou a nossa alforria, fomos libertos, fomos resgatados, recebemos de volta a nossa identidade. Jesus é maior que Abraão, maior que Sara, mais poderoso do que qualquer legislador. E lá na cruz eu e você recebemos o direito de sermos filhos, de sermos herdeiros, de sermos sacerdócio real, de sermos nação santa, de sermos propriedade exclusiva do Senhor. A direção de Abraão Agar foi: agora você é livre, volte para sua pátria. Quando Jesus morreu, ele disse: eu vou para o Pai e vou preparar moradas, e quando estas moradas estiverem prontas, eu voltarei para buscar vocês para mim mesmo, e na casa do meu Pai vocês estarão também, porque vocês são filhos do Pai. Aleluia. Este mundo tem muita gente falando: você é filho da mãe. Querido, nós somos filhos do Pai.
Harabaná yerehandarás. Agar segue no deserto de Berseba, e eu caminho para a conclusão, como diz o pastor Márcio, para fazer de conta que já está terminando. Um deserto que durante a noite, menos 5 graus, que durante o dia 50 graus Celsius. A sequidão do deserto nos seca. Eles precisam caminhar o deserto de Berseba. O menino vai caminhando com ela. Ela agora é livre, agora tem identidade. Preste bem atenção. Abraão dá para aquela mulher uma botija de água e pão. E Abraão vai dizer algo que é uma chave na vida de Agar. Agar, você chegou aqui na minha casa acreditando em Ísis, em Osíris, nas entidades do rio Nilo. Você chegou aqui e servia aos deuses do Egito. Eu estou te dando pão, eu estou te dando água, mas eu estou dizendo para você que você está carregando o maior de todos os tesouros. Agora você carrega no teu coração o Deus de Abraão. E essa foi a maior herança que aquela mulher pôde receber naquele dia. Até aqui você servia aos deuses estranhos, mas aqui na minha casa você aprendeu que existe um único Deus, invisível, mas real. Agar, que veio arrastada do Egito, não vai voltar de mãos vazias. Ela volta com um filho que ela nunca teve. Ela volta com a carta de alforria, de liberdade, que diz que nunca mais ela poderia ser escravizada por ninguém. O dia que Jesus assinou uma carta de alforria, ele declarou: a partir de hoje vocês não são mais escravos de ninguém. Uou! Ela tem a carta de liberdade. Jesus assinou o Novo Testamento, é a carta da tua liberdade. Ela pega a documentação egípcia, ela se torna egípcia novamente. Mas tem um detalhe: antes de atravessar e chegar na sua terra, no Egito, ela tem que atravessar o deserto de Berseba. Quando ela põe o pé em Berseba, ela sente a sequidão do deserto. Na medida que caminha-se no deserto, você vai desidratando. No primeiro quilômetro, estou com sede, mãe, água. Mãe, estou com sede de novo, água. Quando caminharam 10 quilômetros, e ainda faltavam 120, a água acabou. Filho, ainda tem um pedaço de pão. Não, mãe, estou com sede, quero água. Não tem mais. Haramanai. O menino grita. Ela puxa a botija de água, mas não tem água. Então o menino vai dizer: quero água. Não tem mais. Não tem nada que doa mais no coração de um pai do que um filho pedir algo que realmente precisa para suprir e para nutrir, e você não ter como dar. Ela entrou no deserto e andou 10 quilômetros, a água acaba, e ainda falta 120 quilômetros para chegar no Egito. O menino disse: quero água. Acabou a água, não tem mais água. Mãe, mas estou com sede. Mas não tem mais. Ela sabe que são 120 quilômetros ainda para caminhar a pé, e não tem mais uma gota de água. O menino vai desidratando, e ela sabe que o menino vai morrer de sede, e ela pensa assim: Deus foi injusto comigo. Fui escrava na casa de Abraão, de Sara, e agora vou morrer aqui, eu e meu filho. Pelo menos lá a gente tinha uma tenda, e quando ela olha, ela vê uma árvore que só nasce em Berseba, e um arbusto, como mais ou menos o tamanho desse aqui. Isso aqui foi colocado profeticamente aqui, antecipadamente. O arbusto ali de Berseba, ele é espinhoso.
só tem espinho, mas eles geram uma sombra, porque os espinhos entrelaçam e eles criam uma sombra ali, como aquela sombra, e ela coloca o menino na sombra e vai longe, a 1 tiro de distância, a 1 tiro de pedra de distância, porque ela pensa assim: eu fiquei 13 anos longe, e agora Deus me deu, mas Deus tomou. Ela coloca o menino de longe e se distancia para não ver o menino morrer de sede ali aos seus olhos. Como eu disse no começo, o nome do menino é Ismael. Deus ouve. Quando ela olha no zimbro, ela vê que embaixo do zimbro tem uma sombra, e ela põe o menino na sombra, debaixo do espinheiro. Ela se retira sob o sol quente, se assenta numa pedra, e aquela pedra já era um simbolismo do Cristo, a rocha poderosa. Ei, preste atenção, aquele espinheiro que aquele menino estava à sombra, já representava o tronco, a cruz, e acima do tronco, alguém que seria crucificado com uma coroa de... Você está começando a entender. E a sombra do Cristo, o anjo vem falar com o menino. Você está aí ou não? Agora Agar está sentada, esperando o menino morrer. E quando ela olha e levanta os olhos, o anjo de Deus ao lado dela e diz assim: o menino não vai morrer, porque há uma palavra de Deus sobre a vida dele. Preste atenção, ela foi lá e deixou o menino e voltou. Sabe o que ela vai ver depois? Que do lado tem uma fonte. Você está aí ou não? Ela foi lá e não viu. Por que não viu? Porque a fonte não estava lá. Mas Deus criou uma fonte no deserto, para que a sua palavra se cumprisse. Eu profetizo que Deus vai colocar uma fonte no teu deserto, para que a palavra dele se cumpra, cada uma delas, uma a uma. Você não vai morrer, porque você está à sombra do Onipotente, e você descansará. Mulher, o menino não vai morrer, sabe por quê? Porque ele está à sombra da cruz, e do lado da cruz tem uma fonte. Ele está falando assim: depois do sacrifício da cruz, haverá uma fonte inesgotável, que jorra para a vida eterna, como está escrito em João no capítulo 4, da mulher samaritana. Oh glória! João 4. Você está aí ou não? Aleluia! Ela viu a árvore desse tamanho, mas não viu o poço que estava do lado do zimbro. E o anjo vai dizer: agora tira a água e bebe. Não é exagero do pregador. E com aquela única fonte de água, pastor Márcio, eles andaram com a água que eles tiveram, preste atenção, com a água que eles receberam das mãos de Abraão, eles andaram 10 quilômetros, mas agora com aquela fonte eles vão andar 120. Sabe, querido, com esta fonte jorrada desse altar, Deus está te dando ânimo novo, Deus está te dando uma coragem, Deus está te dando uma força sobrenatural, para que você que entrou aqui desanimado, cansado, sobrecarregado, venha e beba. O menino desprezado, Arecandaraia, ele bebe da fonte, porque ele vai ser pai de uma nação com 12 nações dentro. Aleluia! Ele vai ser o pai do Oriente. Você está aí ou não? Queridos, 1750 anos depois de Ismael, no
mesmo deserto de Berseba, sob a perseguição de uma mulher chamada Jezabel, um homem chamado Elias, cansado, sobrecarregado, vai receber a visita também de um anjo, que vai dar a ele pão, e vai dar a ele água, e ele vai caminhar 40 dias e 40 noites, com a força daquele pão e daquela água. E eu quero profetizar na tua vida, que esta palavra está te dando um ânimo novo. Tem gente que entrou seca, porque os seus desertos foram muito grandes e muito longos e muito distantes, mas o Senhor está hoje te colocando de pé. Estamos em uma travessia no deserto da vida, mas hoje não é o anjo, hoje é o Senhor que te trouxe à mesa. Preste atenção, aqui nessa mesa tem 3 elementos proféticos: tem água, tem pão, e vinho sem fermento. Se um pão, se uma água comum, numa fonte em Berseba no deserto, fez uma mulher e um menino caminharem 120 quilômetros sem precisar de mais água, sem precisar de mais pão, se uma fonte e um pão recebido ali em Berseba, na vida de Elias, o fez caminhar 40 dias e 40 noites, você imagina o que esta palavra está fazendo hoje no seu interior? Porque do teu interior vai fluir um rio de água viva. Quem crê, diga glória a Deus. Preste atenção, Jesus tem o pão para nutrir, tem água para te refrigerar, tem vinho sem fermento para te dar alegria, e esta palavra vai te dar forças para atravessar todo o deserto. Quem crê, pega e leva para casa. Queridos, preste atenção, não é o anjo do zimbro que está aqui não, é o Senhor da glória. Querido, o anjo tocou em Agar, tocou em Ismael, tocou em Elias, mas o Senhor está tocando em você, tocando em sua vida. Olhe para alguém e diga: hoje Jesus tem pão para te nutrir. Profetiza na vida de alguém dizendo: hoje Jesus tem pão para te nutrir, água para te refrigerar, e vinho sem fermento para trazer a alegria perdida. Mas acima de tudo, fala para essa pessoa: acima de tudo, Ele tem autoridade para quebrar todo o aprisionamento que Satanás tentou estabelecer sobre a tua vida. Hoje você recebe uma carta de alforria, liberdade para avançar e autoridade para viver o sobrenatural de Deus. Fala para essa pessoa: preste atenção, essa palavra está te dando força, está te nutrindo, está te refrigerando, está te dando alegria que vem do alto. Eu sei, fala para essa pessoa: eu sei que você está numa travessia, mas nós hoje estamos saindo de um ambiente de humilhação, de uma fase, porque o Senhor está nos colocando numa nova condição. Deus te trouxe aqui para te colocar num ambiente propício, onde você já não é mais escravo, você é filho, herdeiro e co-herdeiro. Agora nenhuma condenação há, porque você está em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Tudo se fez novo. Uou! Recebe esta palavra para a tua vida nesta noite.
E a partir dessa história começa a história de uma nação. Preste bem atenção, a partir da tua história começa a história de muitas pessoas que vão cercar você, que vão se aproximar da tua vida. Eu já perdi as contas de quantas mensagens eu já ministrei, quantas vidas eu já batizei. Eu já perdi as contas de quantas almas já se levantaram e já foram para o Senhor. Mas eu sei de uma coisa: eu tinha tudo para dar errado, mas o Senhor escreveu uma história e me colocou nessa história, assim como fez com você. Eu não sei o que você passou, eu não conheço sua história, eu não conheço as margens da vida e os desertos que você atravessou, mas eu conheço um Deus que muda histórias. Eu conheço um Deus que pega o humilde e coloca este homem e esta mulher junto aos príncipes. Eu conheço um Deus que, embora alguém não tenha maternidade ou paternidade, Deus nos deu uma paternidade eterna. Eu conheço um Deus que, ainda que alguém não tenha uma casa para morar, Ele prometeu moradas eternas. E eu profetizo uma nova história na tua história a partir desta noite, desta palavra. Eu e você estamos debaixo de uma palavra, e esta palavra muda tudo. Você não é o filho do Zé, nem da Maria. Você não é o filho daquele homem ou mulher que talvez tenham dado errado. Mas você, embora tenha nascido debaixo de dificuldades, guerras, humilhações, Ele foi humilhado para que você seja levantado. Lá naquela cruz Ele mudou o teu destino, tua história. E como eu digo, melhor é o fim das coisas. Algo pode ter dado errado no teu passado, mas o Senhor está dizendo para você: se você estiver em mim, e se as minhas palavras estiverem em você, então, querido, você vai viver o que você nunca viveu. Você vai florescer, você vai frutificar, e você vai ser uma bênção. Você já é uma bênção. Eu penso que Agar pensou ao longo da vida: não vou dar em nada, eu agora estou debaixo do crivo de uma escravidão. Recebeu o filho, recebeu identidade. Agar é a mãe do homem que gerou uma nação poderosa no Oriente Médio. Os teus filhos serão usados poderosamente nesta nação, e eles farão o que você não pôde fazer. Você está aí ou não? Um dia eu estava tocando shofar aqui, e Deus me trouxe à memória algo que estava gravado lá no meu inconsciente, quando eu ainda era um menino, nas fazendas que o meu pai administrava. E meu pai, para chamar os animais, os bois, o gado, ele tocava um berrante, vom, vom, vom. E um dia eu estava tocando shofar, e o Senhor me disse assim: filho, o seu pai tocou berrante que atraiu gado, mas eu te dei um shofar. Mas não é sobre um shofar, é sobre uma voz que ecoa, que fala e que atrai você, não para mim, querido, porque o maior equívoco de um líder é atrair um rebanho para si. Eu não sou teu dono, eu não morri por você, eu só sou um pastor com um cajado na mão, falando para você: você tem um dono. Você tem um pastor maior que eu, mais poderoso que eu, um pastor infalível, porque falível sou, mas você está debaixo do cajado de um pastor que nunca falhará. Esse é o meu papel. E quando eu estou aqui com esse microfone, eu estou declarando sobre a tua vida: você tem um bom pastor que se chama Jesus Cristo, que morreu na cruz para te salvar. Querido, eu não quero que você jamais se apaixone por mim, no bom sentido da coisa,
porque tem líderes que amam que o rebanho se apaixone por eles. A minha paixão é fazer você se apaixonar e amar Jesus Cristo com a sua própria vida e não a mim. Você pode até amar a minha vida, mas eu quero dizer para você: ame muito mais a Jesus, honre muito mais a Ele, seja presente nele, faça tudo aquilo que Ele vos mandar, e você vai ser o homem e a mulher mais feliz da terra. Se coloque de pé, por favor. Quem foi alforriado, fica de pé, por favor.